Bom dia, queridas. Que a paz de Deus esteja sobre as nossas vidas nesse dia. Amém? Hoje nós vamos falar um pouquinho a respeito do Salmo 39. Esse salmo ele começa assim: Disse comigo, tomarei cuidado com o que faço e não pecarei no que digo. Ficarei calado enquanto o perverso estiver por perto. Mas, enquanto eu estava em silêncio, sem falar sequer das coisas boas, a angústia cresceu dentro de mim. Quanto mais eu pensava, mais ardia meu coração. Então decidi falar. Mostra-me, Senhor, como é breve o meu tempo na terra. Mostra-me que meus dias estão contados e que minha vida é passageira. A vida que me deste não é mais longa que alguns palmos. E diante de ti, toda a minha existência não passa de um momento. Na verdade, o ser humano não passa de um sopro. Somos apenas sombras que se movem e nossas inquietações não dão em nada. Acumulamos riquezas sem saber quem as gastará. Agora, Senhor, o que devo esperar? És minha única esperança. Livra-me da minha rebeldia e não permita que os tolos zombem de mim. Estou calado, não direi uma só palavra, pois minha punição vem de ti. Mas, por favor, para de me castigar. Os golpes de tua mão me reduzem a nada. Quando nos disciplinas por nossos pecados, consomes com a traça o que nos é mais precioso. O ser humano não passa de um sopro. Ouve minha oração, Senhor. Escuta meus clamores por socorro. Não ignores minhas lágrimas, pois sou como estrangeiro diante de ti. Um viajante que está só de passagem, como eram os meus antepassados. Desvia de mim o olhar, para que eu volte a sorrir, antes que eu me vá e deixe de existir. Esse salmo é propriamente o versículo 2, que fala assim: emudeci em silêncio, calei acerca do bem e a minha dor se agravou. Este salmo ele fala muito sobre maturidade, amadas. Não é uma questão de idade, tá? Mas uma questão, a forma como nós nos conduzimos. Às vezes nós não sabemos como agir em certas situações que nos afligem, né? E às vezes nós temos algumas posturas que não condizem com aquilo que Deus espera de nós. E nós precisamos entender e encontrar o equilíbrio diante de tudo isso, né? E esse salmo ele nos convida a isso, a realmente encarar a vida, como viver a vida de um modo a testemunhar do nome e do poder de Deus. Então, maturidade, amadas, é ter a coragem de falar o que precisa ser dito. Luther King ele tem uma frase muito famosa que diz assim, que o que me preocupa não é o grito dos violentos, nem dos corruptos, nem dos desonestos, nem dos sem ética. O que mais me preocupa é o silêncio dos bons. Então o salmista ele está vivendo essa mesma experiência, né? Ao ver os maus agindo, ele se cala. Ele tem receio de se envolver, de se comprometer, de dar a cara a tapa, né? E muitos de nós somos assim. Nós vemos o erro e nós nos silenciamos. Nós nos escondemos atrás de muitas vezes, muitos ditados populares, né? Em briga de marido e mulher, não se mete a colher. Isso aí é briga de cachorro grande, fica quieto, fica na tua. Ou muitas vezes o problema não é meu, não me atinge, né? Então por que eu vou me envolver nisso? Então muitas vezes nós ficamos caladas, vendo o mundo se afundar em maldade e impunidade, e nós não falamos nada. Então, para não correr o risco de pecar, eu me calo diante do ímpio. Então, essa desculpa ela parece muito santa, mas de fato ela é omissa. Davi ele fala sobre isso, que ele se calou diante da maldade, ele se calou diante do ímpio. Mas lá no versículo 2 e 3 ele fala assim, de tanto que a dor se agravava, o meu coração ele ficou em brasas. Né? Por quê? Porque eu estou vendo a maldade, então não tem como. Então quando a maldade ela impera ao nosso redor, aquele que ouve a voz de Deus no seu coração, ele não tem como se omitir. Eu não tenho como não falar nada. Então a falta de maturidade espiritual é que muitas vezes nos faz ficar caladas enquanto o mundo precisa e exige uma voz profética. Então nós precisamos ter essa maturidade em Deus,
Nós precisamos orar, pedindo que o Senhor venha nos inflamar, que o Senhor venha nos sacudir, que enquanto esse mundo perece, muitas vezes nós estamos indiferentes, seguindo o nosso caminho, né? Estamos sem rumo, sem paixão, dia após dia. Então nós temos que clamar que o Senhor venha nos inflamar, que o Senhor venha realmente fazer arder em nós o fogo do Espírito. Então, maturidade é reconhecer tudo isso, é reconhecer também a nossa humanidade, é reconhecer que o autoesvaziamento prepara o transbordamento espiritual, que quando eu reconheço diante de Deus, Senhor, eu não sou nada, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso, Senhor, que as tuas palavras estejam na minha boca. Não é o que eu penso, é o que Deus pensa em todas as situações, porque nós erramos muito por causa disso. Nós achamos que nós temos que falar aquilo que pensamos. Não, nós temos que falar aquilo que Deus fala, a palavra dele. Então, cristãos maduros, eles se colocam no altar da santificação. Eles negam-se a si mesmos e eles buscam os interesses de Deus. Eles não cultivam pecados habituais. Então, nós precisamos ter esse temor, né, genuíno de Deus nos nossos corações. Então, o salmista, quando ele entende isso, ele realmente se cala, mas ele se cala agora diante de Deus. Ele se cala diante de Deus, que não permite que a gente venha se auto-justificar. Quando nós estamos diante de Deus, da grandeza de Deus, da santidade de Deus, eu não posso falar para o Senhor, Senhor, eu não falei nada, porque não é um problema meu. Não, mas é o problema de Deus. Eu tenho como filha de Deus, eu preciso falar sobre isso. Então, nós precisamos entender que Deus pede que nós falemos, né? Então, Deus pede que a gente fale, Deus pede que a gente haja em seu favor, que a gente não emudeça. E Deus é quem vem com a resposta definitiva às perguntas e aos questionamentos da vida. Então, quando eu vou para a palavra de Deus, eu tenho essas respostas. Eu tenho que falar, eu tenho uma resposta a dizer para o mundo. E a palavra nos diz isso, que nós temos que estar sempre prontos a explicar a razão da nossa fé, o porquê é que estamos falando sobre isso. Então, amadas, maturidade é abrir a boca contra o pecado, é conhecer a si mesmo o suficiente para não achar que nós somos mais do que realmente somos. Não, se hoje eu não cometo os pecados que eu estou vendo no mundo, é pura e unicamente porque Jesus morreu por mim, porque eu entendi o sacrifício da cruz. É porque hoje a vida que eu vivo na vida do Filho de Deus. Então é por isso que eu não faço mais as mesmas coisas, porque eu sem Jesus, queridas, eu sou como o assassino, eu sou como a prostituta, eu sou como o ladrão. Eu sem Jesus, eu sou isso. Então é entender que eu não preciso pensar mais de mim mesma porque eu sou igual àquele um. A única diferença na minha vida é que eu tenho a Cristo. E é isso que eu preciso levar para as pessoas. Então maturidade é isso. Nós não calarmos, né, diante da injustiça, mas calarmos sim diante da única verdade incontestável e imutável contra a qual todo ser humano, né, falha. Contra a qual toda ação ser humana ela vai falhar, que é a majestade de Deus. Então, quando eu entendo isso, quando eu entendo que a majestade de Deus está acima de tudo e que é essa bondade de Deus que nos permite viver uma vida diferente, eu não posso me calar diante da impunidade, diante da maldade. Então, não é me calando que eu vou promover o reino de Deus, mas é sim falando aquilo que Deus quer que eu faça. Amém, queridas? Então não emudeça mais diante da impunidade. Fale aquilo que está na palavra de Deus. Deus ama o mundo. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus quer que todos venham à salvação. Que Deus possa abençoar a tua vida, te dando sabedoria, te dando graça e te dando discernimento de quando falar e como falar, em nome de Jesus. Tenha um excelente dia.